Os ataques noturnos durante o fim de semana entre a Rússia e a Ucrânia provocaram a morte de pelo menos 12 pessoas nos dois lados da fronteira, numa altura em que as ofensivas de longo alcance se intensificam. Na Ucrânia, os ataques russos mataram 2 pessoas numa siderurgia em Kryvyi Rih, outras 2 pessoas morreram em Zaporizhia e uma terceira em Sumy. Um conhecido mercado de livros ao ar livre em Kiev também foi atingido, provocando um grande incêndio. Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia lançou mais de 1.500 drones contra a Ucrânia na última semana. Mas também a Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia num dos seus maiores ataques aéreos desde o início da invasão em grande escala em 2022. As autoridades russas confirmaram 5 mortos nas regiões de Rostov e Moscou, onde as forças armadas ucranianas dizem estar a atacar fábricas militares e instalações energéticas. A Rússia diz ter destruído 822 drones ucranianos, incluindo 600 que, segundo relatos, se dirigiam para Moscou. Este é um veículo terrestre não tripulado, preparado para avançar para a linha de frente da guerra com o exército ucraniano. Estes robôs, juntamente com os drones, são a grande inovação no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nestes 4 anos, a Ucrânia construiu do zero uma indústria de drones e de robôs de guerra. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, diz que é a melhor do mundo. A demissão, mês passado, do Ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, criou preocupações sobre o futuro do setor, mas engenheiros e militares dizem que não há volta a dar. A dinâmica de inovação já está criada. После 22 года особенно вот такой произошел взрыв инициативы снизу, когда талантливая украинская молодежь, украинские предприниматели, в том числе, которые взялись за поиски финансовых источников, поддерживать определенные группы молодых инженеров, скажем так, которые самостоятельно проявили инициативу в разработке БПЛА, в разработке тех или иных моделей роботов, НРК, программное обеспечение и тому подобное. Jason, que comanda uma unidade de veículos não tripulados, diz que programadores, especialistas em telecomunicações e engenheiros foram fundamentais neste processo de inovação e, neste momento, estão já completamente integrados no Exército. Primeiro criam novos produtos, depois apresentam-nos aos militares e estes decidem o que interessa desenvolver ou não. Mais de 290 pessoas, na maioria provenientes da África subsaariana, foram interceptadas no sábado pela polícia marroquina junto à fronteira com o ex-enclave espanhol de Ceuta. O responsável marroquino, que falou sob anonimato, classificou a intervenção como uma operação de rotina destinada a impedir tentativas de migração irregular. Um migrante do Sudão disse para as câmaras aquilo que procura na Europa. يمشي سبتة إن شاء الله سبتة مشكلة صعبة ما كاش قدامة إنايا ما كاش قدامة مغربي سبتة كايني قدامة بزاف أوروبا ما كاش قدامة إنايا هاي فكر ناس إنايا هكا ما كاش ناس لميزون ما كاش فلوس ما كاش قدامة ما كاش لالجون كل شيء ما كاش والله. Na quarta-feira, as autoridades marroquinas anunciaram mais um possível afluxo de migrantes para Ceuta, na sequência de uma onda de desinformação online que afirmava que a fronteira estaria aberta. Isto acontece 2 semanas depois de cerca de 72 mil pessoas terem entrado ilegalmente no pequeno território, embora a grande maioria delas tenha sido desde então devolvida a Marrocos. Os incêndios florestais continuam a assolar várias regiões da Europa, com os bombeiros a combaterem grandes fogos na Bélgica, Alemanha, França, Croácia e Grécia, num contexto de calor persistente e condições de seca. O incêndio na reserva natural de Haifens, na Bélgica, mais do que duplicou de extensão ao longo de 24 horas durante o fim de semana, atingindo cerca de 3.000 hectares. É já considerado o maior incêndio da história do país. Na tarde de sábado, a imprensa local noticiou que 600 pessoas tinham sido convidadas a abandonar as casas na província belga de Liège. Centenas de bombeiros e outros profissionais dos serviços de emergência foram mobilizados durante a noite.
Do outro lado da fronteira, na Alemanha, os serviços de emergência fizeram progressos significativos no combate a um incêndio na floresta de Urtgen, que forçou a saída de 2.000 pessoas na sexta-feira. Segundo a imprensa alemã, os residentes puderam regressar às respectivas casas no sábado à noite. Em Espanha, os bombeiros continuam a combater um incêndio de grandes proporções que já se arrasta há mais de uma semana na província de Huesca, no norte de Aragão. As chamas ameaçam um mosteiro com 1000 anos de história. Na Indonésia, continua a aumentar o número de vítimas mortais na sequência do sismo de magnitude 7.7 na escala de Richter, que atingiu a Ilha de Flores durante a madrugada de sábado. De acordo com o último balanço, contam-se já mais de 50 mortes, numa altura em que as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes, tentando desobstruir estradas bloqueadas por deslizamentos de terras e, dessa forma, chegar até às pessoas que ainda permanecem presas sob os escombros. 3 helicópteros e uma embarcação de salvamento foram mobilizados para apoiar a operação de emergência numa área onde a geografia dispersa de pequenas ilhas dificulta o acesso. Cerca de 5.000 pessoas ficaram desalojadas, uma vez que mais de 1.300 casas e outros edifícios sofreram danos graves devido ao terremoto e às 341 réplicas que se seguiram. Com o epicentro a apenas 15 km de profundidade, o terremoto inicial é já considerado o mais mortífero no país desde 2022. A Roménia suspendeu o funcionamento da sua única central nuclear devido aos níveis de água extremamente baixos no rio Danúbio, causados pelo período prolongado de calor que tem afetado grande parte da Europa. Não se prevê que a central de Cernavoda, onde 2 reatores produzem cerca de 20% da eletricidade da Roménia, volta a entrar em atividade nos próximos 10 dias. Este un moment foarte sensibil pentru sistemul energetic național, pentru că aproximativ o cincime din producție iese în momentul acesta, se decuplează și, ca să vă dați seama, la centrala nucleară de la Cernavodă, iată avem acest indicator în canalul de aspirare, ceea ce vedeți mai șters, însemna că apa ajungea acolo sau chiar și depășea. În următoarele 10 zile, specialiștii estimează că nu va ajunge peste nivelul minim, iar reactorul 2 nu poate fi repus în funcțiune. Facem o paralelă cu ce s-a întâmplat în 2003, atunci a fost vorba de unitatea 1, care a fost oprită din cauza unei secete extreme, circa 25 de zile. O primeiro reator desta central já tinha sido desativado em julho. E até agora a suspensão total das operações só tinha ocorrido uma vez em 2003. Nu avem problemă de urgență, nu avem problemă de securitate nucleară, nu avem nicio problemă în care să ne afecteze din punct de vedere al securității nucleare, după cum spuneam. Dar producția de energie electrică nu mai poate funcționa la acest nivel scăzut în Dunăre. Echipamentele noastre mari, pompele de răcire, sub un anumit nivel pot fi deteriorate, distruse și atunci mai mult rău facem, pentru că o reparație de pompă durează 6 luni, 7 luni, un an de zile și atunci ar fi mult mai grav. Os peritos em energia alertam que a quebra na produção levará a Roménia a recorrer a importações em maior volume e mais dispendiosas. De la diverse reglementări de piață care trebuie să fie introduse, cum ar fi tarifele dinamice pentru consumatori, inclusiv pentru cei casnici, toate companiile din domeniul energetic și nu numai trebuie să-și facă planuri de contingență în fața riscului climatic. Ce ne facem la 2 grade creștere de temperatură, la 3 grade, la 10 zile de secetă, la 20, la 30. Oprim producția, punem niște baterii, pentru că proiectele pe baterii, din fericire, se pot instala destul de repede și un consumator industrial poate să aibă genul acesta de abordare. As alterações climáticas estão a provocar aumento das temperaturas em todo o mundo. Mas, de acordo com o Serviço Climático Copérnicos, a Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, a um ritmo 2 vezes superior à média global.
This is the Medicine Festival in the UK, west of London. It's a not-for-profit gathering combining music, art, ceremony, indigenous traditions, well-being and environmental activism. Over 10,000 people are attending this year, coming from all over the world. The 6th edition of the festival features a very full program of events, including concerts, yoga classes, different ways of exploring movement and spiritual awareness, and traditional ceremonies. I'm from the Netherlands. It is actually my first time here. And what I liked about the festival is the sharing of wisdoms. Actually, that's the reason why I came. I hope to get out of here like inspired, rested, and motivated as well. The people, the connection, it feels like when you come here, it feels like home. In Europe and around the world, there's a growing interest in conscious festivals such as Medicine, which encourage people to explore their inner selves, reconnect with nature and create a sense of community. We see ourselves as part of nature and not separate from it. And so we promote the medicine of dance, the medicine of music, the medicine of community, seeing people who have maybe a different worldview and engaging with that, learning new skills, understanding new ways of seeing the world. We would call it a sacred festival. To date, the Medicine Festival has donated over €100,000 to support the environment and indigenous communities.